Oi, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica aqui. Amiguinhos, eu vou corrigir com vocês agora a prova do CEDAF do ano de 2019, beleza? Então, espero que vocês curtam aí esse conteúdo para me ajudar na divulgação, no engajamento. Amiguinhos, eu nunca te pedi nada, né? Porque é a única coisa que eu posso receber aí para poder os vídeos irem emplacando para outras pessoas, tá? Vou te pedir também para compartilhar aí no seu grupo de cursinho, se você está fazendo cursinho, da sua escola, enfim, com seus coleguinhas que você sabe aí que vão fazer essa prova, né, essa semana. Nesse vídeo eu vou mostrando para vocês, né, gente, estratégia de resolução de prova na hora da prova, quer dizer, como você faz aquela questão mais rápido, né, se você precisar chutar algumas técnicas aí que você deve observar, beleza? Vou aproveitar para te convidar para o rolê, né, o último rolê do ano, a nossa revisão para CEDAF e IF. Vou deixar o folder aqui com as explicações, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma lida, mas basicamente R$40 no Pix, você me manda o comprovante no WhatsApp, meu Pix e meu WhatsApp é o mesmo número, tá, gente? E aí eu te coloco no grupo, a revisão vai ser amanhã, quinta-feira, às 19 horas, dia 1º de dezembro de 2022. Nós vamos revisar a matemática aí para vocês fazerem uma excelente prova, tanto do CEDAF quanto dos IFs ao longo do Brasil, tá bom? Então, se você vai fazer outro IF, não é o IFMG, IFSP, IFRJ, sei lá, IFs quaisquer, tá? Você é mais que bem-vindo, porque eu vou trazer questões aqui de vários IFs para a gente poder revisar a matemática aí. Lembrando que os IFs têm provas muito parecidas também com a do CEDAF, é um nível de dificuldade mais ou menos equivalente, ok? Então não deixe de comparecer, vai estar eu e o professor Laércio resolvendo aí várias questões, tirando dúvidas, enfim, vai ser muito bom. A aula começa às 19h, sem hora para acabar, a gente vai indo, enquanto houver luta, haverá resistência, como sempre, né? E se você participou de alguma revisão minha para o Cefet, para o Coluna ou para o Coltec, o Cefet Rio, você viu que a gente acertou aí muitos chutes, né, de assuntos que iam cair. Foi muito bom. Todo mundo que veio gostou muito dessas revisões, então, se eu fosse você, eu não perdia. Então, vamos lá para a resolução dessa prova. Provinha excelente, várias questões interessantes aí, caiu o Teorema de Pitágoras, enfim, mostrando rapidamente aqui, ó, raciocínio lógico, potências de 10, né, notação científica, volume, caiu aqui, ó, função do segundo grau, interessante a questão, muito boa essa prova, eu gostei bastante. Gráfico, sempre cai, né, gente, questão de gráfico, essa questão também eu gostei, de geometria, envolvendo raciocínio lógico e equacionamento, questões de razão e proporção aqui, uma questão de média bem legal, questão de relógio, hein, e questão de fatoração e produtos notáveis. Então é isso, vamos lá para essa resolução. Não deixe de curtir, amiguinhos, e compartilhar aí com seus coleguinhas a respeito da nossa revisão de amanhã. Vejo vocês lá. Ao efetuar e fatorar as simplificações na fração, qual fração nós vamos obter? Primeira coisa, isso aqui você pode fazer testando a alternativa se você escolher valores que não zeram o seu denominador, como eu já ensinei várias vezes aqui no canal. É uma, digamos assim, uma maneira de você fazer caso você não consiga, né, fatorar. Então, eu vou colocar aqui o valor de A igual a 2 e o B igual a 1. Quais são as regras para você escolher os valores? Primeiro, não pode zerar o denominador. Então, você vai fazer uma inspeção aqui, escolher os menores valores possíveis. Você pode escolher 0? Pode, desde que não zere o denominador, ok? Isso aí é tranquilo, você pode escolher qualquer valor que não vai zerar o seu denominador, inclusive o 0, tá? Porque o 0, se ele não zerar a resposta do denominador, pode. Beleza? Eu resolvi escolher aqui 2 e 1, porque eu dei uma analisada já com 2 e com 1. Se eu jogar 2 e 1 nas respostas, não vai ter uma resposta que vai dar o mesmo resultado. Ou seja, não vai gerar para mim ambiguidade nas respostas. Porque vamos supor, se eu jogo um valor aqui, e aí eu tenho duas respostas dando o mesmo resultado, como que eu vou saber qual que é a certa, né? Então é isso, se você tiver lá na forca, você pode atribuir valores para as variáveis e ver qual das respostas vai te dar o mesmo resultado. Afinal de contas, se elas são frações equivalentes, elas têm que dar o mesmo valor numérico. Eu vou trazer aqui, já para economizar o nosso tempo, eu escolhi o A igual a 2 e o B igual a 1. Então o que eu fiz? Para andar rápido. O A, eu vou jogar 2 aqui no lugar, tá vendo? Ó, no lugar do A, e 1 no lugar do B. Tá? Aqui também joguei 2, 2 e 1, e assim vai. Então, você pausa o vídeo para você treinar essa parte aqui de cálculo. Porque se você vai fazer treta, você não pode errar na conta, né? Já que você já está fazendo um negócio na malandragem, você tem que se garantir na continha. Beleza? Aí eu trouxe para cá, ó, e aí vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16. Lembrando, primeiro se faz potência, tá? Aí aqui deu 16. 4 vezes 2 vezes 1 vai dar 8.
E somando 16 com 8 dá 24. Vai pausando o vídeo, você tem que fazer essa conta. Eu estou só explicando como é que faz aqui, a grosso modo. Olha só, 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Esse 8, obviamente, já pode cortar com esse. 2 vezes 4, 8 vezes 1, né? Porque 1 é neutro aqui. 8. Aqui, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Aí aqui vai ficar assim, ó, 8 menos 4 é 4. 4 mais 2, 6. E 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, a gente tem que achar ali a resposta que dá 4 nas alternativas. Olha só, aqui o A sendo 2 e o B sendo 1, aqui vai dar 3, não é essa. O A sendo 2 vai ficar 2 vezes 2 é 4. Embaixo, ó, 2. 2 vezes 1, 2, 4. Mais 1, 5. Então, 4 quintos não é essa. Aqui, 2 vezes 2 vai dar 4 em cima. Aí aqui vai ficar 2 do A, menos 2 vezes 1, que é 2 vezes 1 aqui do B, né? Mais 1 do B. Então, aqui zerou, e 4 dividido por 1 é 4. Já essa última aqui, ó, então, essa aqui, né, vai dar ela, porque deu 4. Já essa daqui não vai dar também, ó, porque 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, somando vai dar 8. Então, aqui é a resposta da letra C, se você testar a alternativa. Agora, eu vou resolver isso aqui sem teste de alternativa. Então, vamos lá. Olha só, nessa parcela aqui de cima, o que eu tenho para pôr em evidência? Eu tenho o 4 e o A, né? Porque ele aparece nessas duas parcelas. Então, se eu colocar 4A em evidência, eu pego essa coisa e divido por 4A, vai dar A. Isso aqui, né? Dividido por isso, vai cortar e vai ficar o B. Então, vai ficar 4 que multiplica A, que multiplica A mais B. Embaixo é que está o pulo do gato, que é uma percepção que o aluno ia ter que ter. Se eu pegar isso aqui para fatorar, eu vou ter que transformar esse camarada em 2AB mais 2AB. Você vai entender por quê. Por causa do seguinte, ó, eu vou tirar isso, que é 4AB, e vou transformar em 2AB mais 2AB. Concorda que é equivalente? 2AB mais 2AB não é a mesma coisa de 4AB? Por que eu vou fazer isso? Por causa do seguinte, eu vou juntar essa tropa para poder fatorar, e depois eu junto essa tropa para poder fatorar, né, em duas passadas, digamos assim. Então, o que dá para pôr em evidência aqui nessas parcelas? Dá para pôr 2A em evidência. Aí vai ficar assim, ó, 2A em evidência. Se eu pego esse cara e divido por isso, vai sobrar o A, né, que eu subtraio os expoentes. Se eu pego isso aqui e divido por isso, o 2 corta, vai sobrar um A e um B, ok? E isso aqui, dividido por isso, vai sobrar o B, ok? Esse sinal aqui é de menos, tá? Agora, eu olho para essa parte e pergunto, o que eu posso colocar em evidência? Pode pôr 2B, né? Porque o 2 e o B aparecem em todas as parcelas. Então, vai ficar assim, ó, 2B. Ok? Aí, aqui, o que vai sobrar para a gente? Vai sobrar o A nessa parcela. Essa daqui, o 2, vai cortar o B ao quadrado, vai ficar, né? Tipo, vai subtrair os expoentes, vai ficar B e vai ter o A. Então, vai ficar menos AB. E aqui a mesma coisa, ó, o 2 corta, B ao quadrado dividido por B vai dar B. Então, o que a gente tem agora? A gente tem essa coisa repetindo aqui e aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr ela novamente em evidência. Aí, na primeira parcela, vai sobrar esse 2A e na segunda esse 2B. Então, ficaria assim, ó, 2A mais 2B. Só que aí eu posso pôr 2 em evidência também, né? Porque o 2 aparece tanto aqui quanto aqui, então eu vou pôr ele para fora na evidência, eu posso pôr no final ou no começo, tanto faz, porque a ordem dos tratores não altera o V adulto. Então, pronto, eu fatorei o denominador, né? Quer dizer, não tem nenhuma soma solta, é isso que significa fatorar, é não deixar soma solta para trás, né? Então, eu vou colocar isso aqui, e agora eu vou fazer um mão de tesoura, né? Olha o que vai cortar. Vai cortar esse 4 com esse 2, que vai ficar 2, certo? Então, vai ficar aqui 2A, né? Quando eu dividir aqui, ó. O A não vai cortar, entendeu? Eu estou cortando aqui só para poder escrever de novo. Vai ficar 2A. Vou escrever aqui. Esse AB vai cortar com isso aqui. E aí vai ficar 2A sobre A menos AB mais B, ok? Que é exatamente a mesma resposta que está aqui. Agora, essa questão, você precisaria de ter uma sacadinha para poder fazer ela, justamente por causa desse termo, que você ia ter que compartilhar, tanto para o lado de lá quanto para o lado de cá. E, às vezes, os alunos não têm essa percepção, principalmente na hora da prova, né? Então, testar a alternativa é uma maneira válida de fazer esse tipo de questão, tá bom? A medida do menor ângulo formado pelo ponteiro de um relógio quando ele marca 5 horas e 15 minutos é... Bem, vamos pensar aqui numa circunferência para a gente poder entender como que a gente calcula ângulo em relógio. Ó, a circunferência ela vai ser dividida em 12 partes, ok? Se eu passar aqui, né, diagonais pelo centro, digamos assim, do círculo.
Diagonais não, né? Diâmetros, no caso. Enfim. Então, cada ângulo desse aqui, ó, entre uma hora e a outra, vai ser um ângulo de 30 graus. Por que 30 graus? Porque você vai pegar 360 graus, que é uma volta completa na circunferência, e vai dividir por 12 pedaços de pizza, né? Fatias ali, ou setores circulares. Então, isso aqui, cada ângulo mede 30 graus. Então, só pensando nisso, ó, entre o 3 e o 4 você tem 30, entre o 4 e o 5 você tem 60. Só que aí, o ponteiro aqui, ó, da hora, no caso, né, ele não está exatamente em cima do 5, nem em cima do 6. Ele está intermediário. Então, a gente sabe que vai ser 60 mais um pouquinho. Beleza? E como que a gente vai calcular esse pouquinho? A gente vai falar o seguinte, o ponteiro das horas, ele anda 30 graus a cada 60 minutos. Não é isso? Por que que ele anda 30 graus a cada 60 minutos? Uai, a gente acabou de falar. Ó, quando ele está na hora redonda, ele está aqui em cima do 5, literalmente. Quando passa uma hora, ele vai aqui para cima do 6, literalmente em cima. Ou seja, ele andou 30 graus, que é essa repartição aqui da pizza que eu já mostrei no desenho anterior, em 60 minutos. Então, se você está andando 15 minutos, porque nós temos aqui 15 minutos, né, de fração de hora, qual que vai ser esse ângulo X que ele vai ter andado? Aqui é só multiplicar cruzado, ó, 30 vezes 15 é igual a 60 vezes X, né? Só que aí esse 60 eu já passo para cá dividindo de uma vez, ó. Beleza? Aí aqui vai dar 2, e 15 dividido por 2 é 7,5. Ou seja, a gente já tinha 60 graus, mais 7,5, 67,5. Eu vou deixar linkado aqui mais vídeos de relógio, caso você tenha dúvida. Um aluno compara as notas das 8 provas de matemática que fez em 2016 e de outras 8 na mesma matéria, né, que ela fez em 2017, na mesma escola e com o mesmo professor. Ela repara que em 5 provas obteve a mesma nota X em cada uma delas nos 2 anos. Nas outras 3 provas, essa nota foi de X sobre 3, 2/3 de X e X sobre 2 em 2016. No ano de 2017, essas notas foram x mais 2 sobre 2, x mais 3 sobre 3 e 2/3 de x menos 6. Em 2016, a média aritmética considerada, né, considerando que foi... Desculpa, em 2016, a média aritmética, considerando as 8 notas, foi 78. Então, em 2017, essa média vai ser de quanto? Primeira coisa, ele repara que em 5 provas a nota foi x. Então, eu vou computar x, 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 ok? E aí... eu vou computar agora as outras notas que foram diferentes, que é essas aqui, ó, x sobre 3 mais 2/3 de x e x sobre 2. Então, quando eu somar esse 5x, mais isso aqui tem que dar, e dividir por 8, né? Claro que eu vou fazer a média, tem que dar 78, ok? Entendido? Eu somei todas as 5x notas, mais esse 2/3 de x, 1/3 de x, mais meio de x. Se eu divido isso por 8, vai dar a média 78. Agora vamos arrumar essa bagunça, que está muito brega, né, isso aqui. X mais x mais x mais x aqui, né, óbvio, é 5x. Esse 8 que está dividindo a galera do lado de cá vai passar para lá multiplicando o 78. Aí você vai pausar o vídeo e vai fazer essa conta no cantinho. Eu vou fazer na calculadora, vai dar 624. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC entre os denominadores, né? Tem 3 e 2 aqui, o MMC ele é igual a 6. Ok? Então, eu vou multiplicar todos os termos por 6. Né? Primeiro você divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. 6 dividido por 1 é 6, é 5,30. X. 6 dividido por 3 é 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 3 é 2 vezes 2x, 4x. 6 por 2, 3 é x, 3x. 6 por 1 é 6 vezes 624. Você vai fazer no cantinho aí, dá 3.744. Agora, nós vamos somar os x's do lado de cá. 30 mais 2, 32, mais 4, 36, mais 3, 39x. É igual a 3.744. Já vai olhando critério de divisibilidade, né? Somando os algarismos ali vai dar 18 do lado de cá. E esse aqui é divisível por 3. Então, já dá para pelo menos a gente dividir por 3, né? Eu vou passar para cá esse 39, e aí eu vou dividir em cima e embaixo por 3, tá? Então, olha só. 3 por 3 vai dar 1, 7 por 3 vai dar 2 e sobra 1, que é 6, né? 14 por 3 vai dar 4, que dá 12, 24 e dá 8. Beleza. E aqui, se eu dividir, vai dar 13. Muito provavelmente, esse número aqui é divisível por 13. Você ia ter que testar, porque não tem critério de divisibilidade simples, né? Dá 96. Olha só, hein?
Que isso, que notão, hein, cara? 96. Então, ela tirou, né? 96 aí é o X dela. Então, qual que vai ser a média dessa pessoa aí, dele, né? Na verdade, estou falando dela, é dele. Qual que vai ser a média desta pessoa? Vai ser, falou que nas 5 provas também ele tirou o mesmo X. Então, vai ser 5 vezes 96. Ok? Aí eu vou somar com essas outras 3 provas, substituindo esse X por 96 e vou dividir tudo por 8. E aí eu vou achar o valor da média, ok? Então aqui eu já vou substituir, ó. Se 96 mais 2 vai dar 98, certo? 96 mais 3 vai dar 99, beleza? 99. E aqui, 96 menos 6 vai dar 90. Então eu já vou substituir, né, para fazer a conta aqui com menos encheção de linguiça possível, ok? Agora vamos ver o que dá para fazer. 96 vezes 5 vai dar 480. É só pensar na metade de 96, que é 48, aí aqui vai dar 480. Aqui, ó, 98 dividido por 2 vai dar 49. Ok? 99 por 3 vai dar 33. Ok? 90 primeiro por 3 vai dar 30 vezes 2, 60. Então, eu vou ter que somar 480 mais 49 mais 33 mais 60 e dividir por 8. Então, vamos ver aqui quanto que vai dar. 480 mais 49 mais 33 mais 60 deu 622. Ok? E aí você vai dividir por 8. 622, faz a conta aí no cantinho, né? Vai dar 77,75, letra D. Um pouquinho trabalhosa essa questão, né, friends? Vou fazer essa questão aqui agora e vou te mostrar uma técnica de chute. Presta atenção. Técnica de chute. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque alguns alunos meus me falaram assim, eu não consegui terminar a prova, eu tive que literalmente marcar o gabarito. Sabe quando você vai marcar o gabarito sem nem ler a questão? Então, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Nós temos essa questão aqui, eu não vou ler a questão. Eu vou vir para cá e vou analisar só as alternativas para vocês verem uma coisa, que quando você vai chutar do nada, né? Enfim, você pode pensar, é melhor do que chutar sem nenhum critério. Vamos olhar aqui. A alternativa 2, ela está aparecendo, ó, em todas, quase, né, em 3 das opções. Então, eu vou deixar a 2 como correta, porque ele quer o correto. Beleza? A alternativa 3, ela está aparecendo aqui, aqui e aqui. Então, ela está aparecendo muito. Isso é um indício que provavelmente ela está certa, tá? Pronto. E a alternativa 4 está aparecendo aqui, aqui e aqui. Ou seja, a número 1 apareceu só aqui, tá vendo? Então, se você tiver que chutar no escuro, você vai chutar onde tem 2, 3 e 4, que está aparecendo muito. Letra A. E o gabarito da questão, letra A. Aí você vai fazer isso, né, sem ler a questão. Aí você está dando a sua vaga para os outros, né? Eu estou te falando entre morrer ou viver, fazer esse tipo de treta aqui. Mas é óbvio, nós vamos resolver agora a questão. Vamos lá. A tabela abaixo apresenta a oferta de achocolatado de 2 supermercados X e Y. No supermercado X, ali, ó, o preço de 500 gramas é R$ 4,50, no Y, 1.100 gramas é R$ 11,00. No contexto, né, acima, considere as seguintes afirmações. O preço de 100 gramas do achocolatado no supermercado X é 10 centavos a mais, né, que o preço da mesma quantidade no supermercado Y. Bem, se aqui eu tenho 500 gramas, eu dividir nesse número aqui por 5, vai dar 90 centavos. Ok? E aqui, 1.100, se eu dividir por 11, né, para ter 100 gramas, entenderam? É só dividir por 11 aqui, vai dar R$1. Ele falou que no X é mais caro, então está errado, porque, na verdade, é no Y que está 10 centavos mais caro. Ou seja, onde tem a afirmativa 1, você não vai pegar, né? Aí, quando você está fazendo a prova, você já observa, ó, que a 2, ela está aqui e aqui, né? Enfim, nós vamos ter que fazer, porque ela poderia não estar na resposta, né? Deixa eu ver. A 4 não precisaria de você fazer, porque ela está em todas, entendeu? É assim que você vai ganhando um tempinho na prova. Com R$38 é possível comprar 6 latas de achocolatado no supermercado X. E com o troco, uma lata no supermercado Y. Verdade, porque eu fiz aqui, ó, 4,50 vezes 6 dá R$27. Se você fizer R$38 menos 27, sobra 11, aí dá para comprar uma lata no Y. Então, a 2 é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, não pode ser a letra D, né? Aí agora a gente tem que testar para ver se a 3 vai entrar na resposta ou não. Comprando-se 11 quilos de achocolatado no supermercado X, a economia em relação à mesma compra no supermercado Y é de R$11. 11 quilos, como aqui é 500 gramas, você vai ter que comprar 22 vezes. Então, eu vou multiplicar 4,50 por 22. E para você comprar 11 quilos no supermercado Y, você vai ter que multiplicar isso aqui por 10, né? Então, vou comprar 10, vai ficar R$110 aqui, ó. R$110.
E 110 menos 99 é 11. Então, a 3 está certa. Então, a 3 tem que estar na jogada, não pode ser a letra C. É claro que aqui você já ia ter eliminado, né? Não precisaria fazer a 4. Eu vou fazer porque nós estamos treinando, né? Para poder resolver a questão. Comprando-se 5,5 quilogramas de achocolatado no supermercado X, a economia em relação a mesma coisa no supermercado Y é 5,50. Ele literalmente dividiu os valores aqui por 2, ó. Tá vendo? E aqui também, então vai dar certo, nem precisaria fazer a conta. Mas se você tiver dúvida, o que você faz? Ó, 5,5 quilogramas é 11 vezes esse valor. Você faz 4,50 vezes 11. E aí, 5,5 kg também vai ser 5 vezes esse daqui, né? Porque se eu multiplicar por 5 vai dar 5,5 kg, então vai dar R$55. E R$55 menos 49,50 vai dar 5,50. Então, a 4 é verdadeira, letra A. Como a gente já, né, baseada ali naquela técnica de chute, agora eu estou falando para você. Você não vai se fazer de besta e fazer tudo nesse método, não. Eu estou falando principalmente para você ter uma ideia aí, né, se você precisar chutar a questão, se você não conseguir fazer ela, e principalmente para aqueles alunos que ficam no gabarito ali no final, né? A pessoa não tem tempo para marcar no gabarito, tem que marcar aleatório, então dá só uma inspeção rápida ali, e pelo menos, se você tiver que chutar sem nem ler a questão, você faça isso, ok? Um quadrado e um círculo de papel se sobrepõem como na figura. A região não sobreposta do quadrado corresponde a 51%. Se a não sobreposta corresponde a 51%, a sobreposta é a porcentagem complementar, que é 49% do quadrado. Então, eu coloquei aqui, ó, 49% do quadrado, coloquei o quadrado de azul e a letra de azul para a gente poder associar fácil. E a região não sobreposta do círculo corresponde a 64% de sua área. Quer dizer, a região não sobreposta do círculo é 64%. Então, a sobreposta vai ser a porcentagem complementar, que é 36%. Essas áreas são iguais, correto? Porque é a mesma região sobreada. A razão entre o raio do círculo e o lado do quadrado é... Então, o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, que a área do círculo, que está dentro aqui dessa sobreposição, ou seja, 49% de L ao quadrado, porque o lado do quadrado é um L qualquer, né? L aqui, L aqui. Então, 49% da área do quadrado é igual a 36% da área do círculo. Mas qual que é a área do círculo? É π vezes o raio do círculo ao quadrado. Como tem 100 aqui e 100 aqui, só tem multiplicação, eu posso cancelar. E aqui você vai prestar muita atenção, ele quer a razão entre o raio do círculo, ou seja, o raio tem que ficar no numerador e o lado do quadrado tem que ficar no denominador. Então, o que eu vou fazer? Esse 36π que está multiplicando o raio ali, eu vou passar para cá dividindo. Vai pausar o vídeo, amiguinhos? Vai pausando, ok? E esse L ao quadrado, que está multiplicando o 49, eu vou passar para o lado de cá dividindo. É como se fosse uma multiplicação cruzada, né? Beleza? Aí preste atenção, esses dois carinhas não estão sendo elevados ao quadrado, então eu posso vestir um parêntese aqui, ó, e colocar o quadrado para fora, ok? Então fica R sobre L, que é a razão que eu quero, a razão entre o raio e o lado do quadrado ao quadrado, ok? Eu pego esse cara, ó, isso aqui, esse 2 veio daqui, da fórmula, né, digamos assim. Eu só coloquei o expoente em evidência, digamos assim. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui não está ao quadrado? Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, raiz daqui, ó, e raiz daqui, esse cara corta e vai ficar a razão que eu quero. Eu posso pensar se eu vou mandar o quadrado que está aqui para o lado de lá como raiz quadrada, né? Toda hora a gente faz isso. Tipo assim, ó, x ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a raiz quadrada de 9. Vou mandar isso aqui para o lado de lá como raiz quadrada, que eu acho que é o jeito que vocês estão mais habituados a pensar, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou tirar esse quadrado daqui. Pronto, morreu. Aí vai ficar com exatamente o que eu quero, que a razão é o raio, desculpa, né, sobre o lado da razão. E aí aqui eu passo a raiz quadrada para cá. Então agora o que eu vou fazer? A raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 36 é 6. E aí o π não tem raiz. Então ele vai ter que ficar uma raiz de π aqui, ó. Certo? E aí, antes da gente fazer qualquer outra coisa, a gente vai olhar lá nas respostas para ver se tem, ó. É a letra D, tá vendo? Porque ele poderia também ter racionalizado esse denominador. Como que a gente racionalizaria isso? Tornaria o exercício mais interessante, né? É você multiplicar em cima e embaixo pela raiz do π. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de π vezes raiz de π é π. Então, vai ficar 6π embaixo. Em cima, ia ficar 7 vezes a raiz de π. Ok? Então, essa aqui seria uma fórmula
análoga a essa, né? Só que essa aqui, ele deixou um número irracional no denominador, né? De qualquer forma, o π já é irracional, né? Então, isso aqui já é uma coisa irracional, de qualquer jeito, pela própria natureza. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população brasileira nos anos de 1872 e 2010. De acordo com o gráfico, a alternativa incorreta. Então, olha só, letra A população brasileira cresceu aproximadamente 19 vezes no período considerado. Olha só, é só a gente pegar esse número, que é o último, digamos assim, e o primeiro e dividir um pelo outro. Você vai fazer essa conta aí, tá? É 190, mais ou menos uns quebradinhos, dividido por 9,9. 19 uns quebrados, então tá certa. Letra B. A população brasileira em 1970 era 93 milhões e 100 mil habitantes. Então, 1970 tá aqui exatamente, né? Porque o gráfico aqui, ó, ele tá 93,1 milhões, é exatamente esse número ali. Você tem que andar 6 casas com a vírgula, né? Então, aqui, ó, 93,1. Para transformar em milhões, né, você anda 6 casas, aqui, ó. Uma, essa daqui, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar um número exatamente, ó, 93 milhões e 100 mil habitantes. Letra C. O maior aumento populacional, em números absolutos, que ele quer dizer, ocorreu de 1980 a 1900 para 1991. Então, o que a gente ia ter que ver? A gente ia ter que bater o olho aqui rapidamente no gráfico e ver se o maior aumento foi justamente esse aqui que ele está falando, ó, de 1980 para 91, são esses dois valores aqui. Né? De 46 para 69, subiu mais de 20, vamos dizer assim. Daqui para cá, subiu... Subiu quanto? 25. Você tem que fazer essas duas contas aqui, que elas estão muito próximas, certo? Faça no cantinho aí. Então, daqui para cá subiu 23, eu fiz aqui na calculadora, certo? Aí daqui para cá, vamos ver. Subiu 27,8. Mas espera aí, deixa eu ver direitinho aqui no gráfico. Ah, tá, eu estava olhando errado, eu olhei o ano ali errado. Ó. Aqui, tá vendo? Ó, 1980 era 119 e 91 era 146. Então, realmente, aqui foi maior, né? Os outros, se você olhar, não vai nem precisar fazer muita conta. Porque, olha só, aliás, esse aqui está precisando. Ei, que saco, hein? Com perdão da palavra. Eu fiz uma breve inspeção ali, ó, 119 menos 93,1. 25 uns quebrados. Os outros não... Batendo o olho, você já vê que vai ser melhor, né? Esse daqui para cá. Porque aqui dá 23, é menor do que isso. Aqui, enfim, esses aqui vão dar menos crescimento. Então, realmente, a letra C está correta. Então, a D, que é a incorreta, né? A D fala assim, o maior aumento percentual da população ocorreu de 1980 para 91. Olha só, se esse número foi absoluto, não significa necessariamente que vai ser o maior percentual. Porque o percentual, gente, por exemplo, se você tiver 1 e for para 2... Você aumentou 100%. O aumento absoluto foi pouco, mas percentual foi muito, entendeu? Então, aqui, eu estava fazendo uma inspeção do gráfico e eu estava observando esse valor de 17 para 30. Ó. De 17 para 30, se fosse 15 para 30, quase que ia dobrar. Então, esse aumento percentual aqui ele foi muito alto. Como que você calcularia? Né? Você pegaria 30,6 e dividiria por 17,4. Dá 75% ali de aumento, é bastante alto, ok? E esse que a gente considerou na letra anterior, quer dizer, se a gente dividir esse valor de 146 por 119, o aumento percentual, ele não vai ser tão grande assim, tá vendo? 22%, né? Então, aí realmente ela está errada, porque teve esse período aqui. Eu nem conferi os outros, mas esse aqui eu já olhei e falei, uai, quase que dobrou, né? Então, o aumento percentual dele ali foi maior mesmo. Desprezando a resistência do ar, o centro de massa de todo objeto lançado obliquamente no espaço descreve uma trajetória parabólica. Suponha que um golfinho saia da água e atinja uma altura máxima e mergulhe novamente conforme a figura. Considere que a trajetória do centro de massa do golfinho possa ser descrita pela função quadrática que está ali, menos 2x ao quadrado mais 8x, em que h representa a altura em metros e x a distância atingida na horizontal, também em metros. A origem do sistema cartesiano coincide com o ponto no qual o centro de massa do golfinho sai da água, e x representa o ponto no qual o centro de massa do golfinho penetra na água. A altura h
atingida pelo centro de massa do golfinho e o alcance x valem, respectivamente. O que nós vamos fazer aqui, amiguinhos? Nós vamos calcular o y do vértice. E por que é y do vértice? Para a gente descobrir a altura máxima. Porque é o seguinte, aqui ó, a altura ela está no eixo y. Então, você vai calcular o y do vértice. Lembrando-se que y do vértice é menos delta dividido por 4a, certo? Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o b ao quadrado aqui é 8 ao quadrado, que é 64. Vai pausando o vídeo, amiguinhos. Menos 4 vezes AVC. Só que o C não é zero, não tem termo C. Então, essa parcela vai zerar, não precisa se preocupar com ela. Então, aqui nós vamos ter menos 64, porque o delta deu positivo, com esse sinal negativo fica negativo. Dividido por 4A. O A é menos 2. Então, preste muita atenção no que nós vamos fazer aqui, ó. Menos com esse menos vira mais. E aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. E 64 dividido por 8 é 8. Então, a altura que o pinguim vai atingir... Pinguim não, como é que é? Golfinho. Vai atingir é 8. Então, aqui ele pede primeiro a altura máxima. Então, vai ter que ser 8. Aí, já deu para eliminar tudo. Socorro, que fácil. Letra C, né? Mas eu vou calcular aqui o alcance agora. O alcance vai ser onde? Aqui, ó, toca o eixo x, né? Ou seja, o alcance vai ser a outra raiz, uma das raízes é zero, a gente só tem que calcular a raiz. Como que eu vou calcular a raiz? Raiz é igualar a equação a zero, eu vou fatorar, tá? Não vou fazer nem soma e produto, nem Bhaskara, eu vou fatorar, vou colocar menos 2 em evidência. Preste atenção, eu vou pôr menos 2x em evidência. Se eu divido esse cara por menos 2x, menos com menos vai dar mais, e aqui vai ficar x, ok? Se eu divido 8x por menos 2x, preste atenção, mais com menos fica menos, 8 por 2 fica 4, x corta com x, ok? Se você tiver dúvida, você volta e faz o chuveirinho e vê se vai dar aqui, ó, os sinais que estão ali, beleza? Então, olha só, numa multiplicação para dois termos aqui, né? De dois termos para dar zero, ou um termo é zero, ou o outro é zero. Que um termo é zero, todo mundo sabe, porque está escrito no desenho, né? Isso é raiz, tá? É onde a parábola toca o eixo x. Então, a gente já sabe aqui que daqui a gente vai tirar que uma das raízes é igual a zero, que a gente é igual a menos 2x igual a zero, o x tem que ser zero. Já aqui, a gente acha a outra, né? Que x menos 4 é igual a zero, então o 4 passa para lá, x é igual a 4. Letra C ali, né? Porque ele pediu respectivamente. Preste muita atenção. Se você não souber desse jeito, você pode fazer por fórmula de Bhaskara, mas é desnecessário e gasta mais tempo, né? Então, eu fiz aqui do jeito mais fácil, mais rápido, digamos assim. Mas nem todo mundo aprende a fatorar isso aqui dessa maneira, né? Então, faça aí do jeito que for mais conveniente. Uma residência tem uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo, de dimensões 2 por 3 por 1. Então, é basicamente uma caixa assim, né? Com 2 por 3 por 1. O morador esqueceu a torneira aberta e supõe que a vazão dessa torneira seja de meio litro de água por segundo e que no tempo t igual a zero a caixa estava totalmente cheia. Considerando as informações do enunciado, o tempo estimado para que a caixa d'água esvazie, né, é quanto? Bem, nós vamos considerar, claro, que essa torneira está aqui no pé da caixa, né? Porque vamos supor, se você tivesse uma torneira a uma outra altura aqui, você só ia conseguir esvaziar o volume que está para cima, né? Não querendo problematizar, mas, né, é uma coisa que ficaria mais legal se fosse explicitada, digamos assim, mas enfim. Tá? Então, aqui o volume da caixa, nós vamos calcular em metros cúbicos, vai ser 2 vezes 3 vezes 1, que é 6 metros cúbicos. Isso é igual a 6.000 litros, porque 1 metro cúbico é 1.000 litros. Se você não lembra, aqui está a tabela do metro cúbico, né? O litro é o mesmo que o decímetro cúbico, então você sai daqui e vem para cá, então tem que multiplicar por 1.000, certo? Então preste atenção, eu vou pegar esses 6.000 litros que tem na caixa d'água e vou dividir por 0,5 litros por segundo, né? Que falou ali que ela gasta meio litro de água por segundo. Nossa, essa torneira é bem potente, né? Meio litro de água por segundo. Eu estou olhando aqui para uma garrafinha e estou pensando, sai uma garrafinha de água por segundo? Enfim, né? Então, ali vai ter 0,5 litros por segundo. Só que quando eu dividir isso aqui, esse tempo vai me ser dado em segundos, porque aqui está em segundo. O que eu faço para transformar segundo em minuto? Não divido por 60? Por exemplo, 60 segundos, se eu divido por 60, dá 1, que é 1 minuto. Então, eu divido aqui uma vez por 60 para transformar em minuto. Eu vou dividir de novo por 60 para transformar em hora. É claro que você poderia fazer essa conta toda separada, depois dividir por 60, depois por 60 de novo. Só que eu vou fazer de uma vez porque vocês sabem
que eu prezo pelo tempo da prova. Fazer assim é mais rápido. Você divide uma vez por 60, depois por 60 de novo. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou pensar o seguinte. Esse 0,5, se eu multiplicar por 10, a vírgula anda uma casa, vira 5. Então, eu multiplico aqui por 10, coloco mais um zero lá em cima. Pronto. Agora, nós vamos fazer cortes. Ó. Um em cima com um embaixo. Um em cima com um embaixo. Se eu dividir aqui, ó, 6 por 6, vai dar 1. Ok? Então, ficou 100 aqui, né? Porque não era 6, era 600. Então, dividindo aqui, né, vai dar 100. Se eu divido 100 por 5, vai dar 20. Então, vai ficar 20 sobre 6, né? E se eu divido 20 e 6 ambos por 2, vai pausando o vídeo, vai fazer essa conta aí, tá? Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 3. O que é 10 sobre 3? Seria a fração 9 sobre 3, desculpa. 9 sobre 3, mais 1 sobre 3. Concorda comigo? Que 10 terços não é 9 terços mais 1 terço? Lógico, né? Então, 3 terços aqui são 3 horas. E 1 terço de hora, se você dividir a hora em 3 partes, ó, 20, 40, 60. Então, 1 terço de hora é 20 minutos. Ou seja, a resposta correta aqui é da letra B, 3 horas inteiras e 20 minutos. Se você dividisse aqui 10 por 3, ó, 10 dividido por 3. Vou te mostrar o que poderia acontecer. Daria 3,33,333. Se ele colocasse essa resposta aqui nas alternativas, muita gente ia errar. Sabe por quê? Porque a pessoa acha que esse 33 aqui quer dizer 33 minutos. Mas não. Esse 33 aqui quer dizer 33% de uma hora. 33% é 1 terço. Então, se você fizesse uma nova regra de 3, você ia ver que esse 33333 equivale a 20 minutos, porque o sistema da hora, ele não é decimal, ou seja, não é baseado no número 100, é baseado no número 60. Ok? Então, é melhor a gente pensar em frações de hora, que a gente não erra. Em uma determinada época do ano, o Sol, a Terra e Mercúrio formam em nosso sistema solar um triângulo retângulo com o ângulo reto em Mercúrio. Então, aqui tem um triângulo retângulo, o ângulo reto está em Mercúrio, e aí a gente vai ver o seguinte, a distância de Mercúrio até o Sol, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Mercúrio é o mais perto do Sol. Então, aqui está o Sol, que é o menor cateto, vamos dizer assim. Então, a distância de Mercúrio até o Sol é 5 vezes 10 a 7. Eu vou pôr só 5, tá? Aí, do Sol até a Terra, porque aqui está tudo relacionado à distância até o Sol, tá? É 1,5 vezes 10 oitava. Se eu andar uma casa com a vírgula aqui, fica 15 vezes 10 a sétima, né? Eu ando uma casa aqui e tiro uma potência aqui, né? Uma unidade do expoente. Então, aqui ficaria 15 vezes 10 a sétima. Como eu desprezei o 10 a sétima aqui e o 10 a sétima aqui, eu posso, né, usar só 5 e 15 ali, não precisa escrever. Então, o que ele quer saber é o seguinte, utilizando os dados da tabela acima, podemos dizer que nessa época do ano, a distância entre a Terra e Mercúrio, esse cateto aqui, em quilômetros, vale quanto? Então, vou chamar isso aqui de x e vou fazer um teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Tá? X ao quadrado, então, mais 25 é igual ao quadrado de 15, que é 225. Vou passar esse 25 para cá subtraindo. 225 menos 25 é 200. Aí eu vou tirar a raiz quadrada agora, só que ao invés de 200 eu vou escrever que esse número é 100 vezes 2. Né? Porque 100 tem raiz quadrada exata, fica 10, e a raiz de 2 fica presa. Ok? A raiz de 2 ela é aproximadamente 1,4. Então, vai ficar 10 vezes 1,4, ou seja, 14, ok? Eles não quiseram explorar nenhum tipo de pegadinha, porque só de dar 14, você já sabe que vai ser a letra A, porque não tem nenhum número aqui, 14, nem 1,4, nem nada, né? Mas o que acontece? Lembra que aqui, ó, eu vou ter que multiplicar a potência 10 a 7, que eu desprezei lá dos outros, do cateto e da hipotenusa do triângulo ali? Então, o que acontece? Se eu andar uma casa com a vírgula aqui, eu posso aumentar uma unidade nesse expoente para ele poder ser escrito na forma de uma notação científica, né? Então, a resposta correta aí, letra A. O retroprojetor é um equipamento capaz de projetar imagens ampliadas de texto sobre uma tela ou em uma parede. A área Y de uma imagem é dada em função da distância x entre o projetor e a tela ou a parede, conforme a figura abaixo. Considerando os dados acima, a expressão que representa a relação entre y e x é qual? Então, lembrando que o y é a área da figura, né? Então, olha só, quando o x for 1, a área da figura vai ter um quadradinho. Quando o x for 2, vai ter 4. E quando for 3, vai ter 9, ó, 3 vezes 3. Ou seja, ele está trabalhando aqui com um quadrado, né? Então, o y, que é a área da figura, é o x ao quadrado, letra B.
E aí, amigos, gostaram? Então, olha só, eu vou deixar aqui agora algumas provas do SEDAF para vocês darem uma olhada, que eu já resolvi, ou questões avulsas, enfim, vou deixar aqui, você dá uma olhada e não esquece do nosso compromisso de amanhã, dia 1º de dezembro de 2022, às 19 horas em ponto, sem hora para acabar, eu e o professor Laércio revisando a matemática aí para o SEDAF e para o IF. Então, se você tem um pingo de juízo nessa sua cabeça, você já veio, né? Você não vai vir, não, você já resolveu esse corre aí. Bora, meu irmão!